Questão envolvendo o petróleo, né? Essa é a fonte de energia mais consumida no mundo inteiro, né? Provocou uma dependência econômica muito grande entre vários países que não são produtores ou não produzem o suficiente para o seu consumo. Por muito tempo o petróleo foi utilizado e continua sendo utilizado ainda como arma política, a gente sabe disso. É um hidrocarboneto, vocês aprenderam isso na química. Todo o processo de formação do petróleo foi em condições muito específicas, não é? Lembrando que a formação dele envolveu muita matéria orgânica de origem marinha, mas tornou-se, né, a fonte de energia mais consumida no mundo inteiro. Lembrando que além de fonte de energia, não é, o petróleo também é matéria-prima. Justamente e por esse motivo, nós temos aí um alto grau de dependência, não é, do petróleo. Ele regula muito no mercado internacional. As maiores jazidas de petróleo estão lá no Oriente Médio, tá? Na região lá do Golfo Pérsico, né? Os países árabes. Então sempre houve um comando, um controle muito grande em torno disso. Tanto que a primeira crise mundial do petróleo foi mais uma represália, né, dos países do Oriente contra os países do Ocidente, né, principalmente os países do Ocidente que apoiaram lá a causa de Israel. Né? A partir daí entendeu-se que o petróleo tinha um peso também político e estratégico muito grande no mundo e começou a partir daí a controlar o mercado. Tá? Claro que a necessidade fez com que as explorações, a busca por novas jazidas, né, elas acontecessem como estão acontecendo. Aqui só para você ter uma ideia, o processo de industrialização do petróleo, lembrando o que eu disse, né, que além de fonte de energia, o petróleo também é matéria-prima, por isso o grau de dependência é sempre maior em relação a essa fonte, né, de energia consumida. Processo de industrialização são as indústrias petroquímicas, não é? É uma destilação fracionada e se obtém aí uma quantidade muito grande de subprodutos, né, extraídos do petróleo. O que fez então, como eu disse, por ser matéria-prima, aumentar aí o grau de dependência desse produto no mundo, porque não encontra-se petróleo em qualquer lugar, tá? Tanto que nós temos as maiores reservas, né, de petróleo. A maior reserva do mundo está lá na Venezuela. São calculados em torno de 300,9 bilhões de barris. Isso de acordo com dados da CIA, claro, né, Agência de Inteligência dos Estados Unidos. A segunda maior reserva mundial é da Arábia Saudita, né, são quase 267 bilhões de barris. Daí vem o Canadá, em terceiro, são praticamente 170 bilhões de barris. E o Brasil, que aparece em 15º, né, no ranking, com 13 bilhões de barris de petróleo. Claro, né, o Brasil está nesse destaque, tem muito petróleo no Brasil, principalmente depois da descoberta aí do pré-sal. Né? É interessante. E aí, claro, vamos falar um pouco sobre a questão do petróleo brasileiro, né? Afinal de contas, esse é um dos mais importantes recursos energéticos. E o Brasil já é autossuficiente em petróleo. Nós não tínhamos isso, né? Até mais ou menos 2006, o Brasil ainda sempre tinha um déficit de produção. Nosso consumo gerava em torno de 1.800.000 barris dia. Nós tínhamos uma produção em torno de 1.400.000. Então nós tínhamos um déficit entre produção e consumo. Mas a partir de 2006 nós conseguimos nos tornar autossuficiente, né? E muito mais ainda depois da descoberta do pré-sal. Então aqui você já tem, né, dentro de uma informação referente aí ao ano passado, no início do ano passado, né, a produção de petróleo no Brasil chegou à média de 2.560.000 barris dia. Essa é a nossa produção de petróleo. Eu não estou considerando aqui o pré-sal, tá, moçada? Somente a produção de petróleo das jazidas, né, já existentes no Brasil. A maior parte do petróleo brasileiro sai das bacias petrolíferas da plataforma continental, que é uma das unidades do relevo submarino. Então nós temos aqui, tá? A maior parte do petróleo brasileiro, portanto, ele está sendo extraído, né, dessa região
relevo oceânico. E aqui vocês estão observando as principais bacias petrolíferas, tá? As principais bacias petrolíferas. Então, vocês têm, tá? A bacia de Campos, né? A bacia de Campos é responsável por praticamente 80% da produção nacional de petróleo, tá? Nós temos a bacia de Santos, né? Região aí do litoral da região sudeste, tá? A bacia do Espírito Santo, tá? E a bacia do Recôncavo Baiano. Não são as únicas bacias petrolíferas, mas essas são as principais, como eu já disse. A maior parte do nosso petróleo é extraído da plataforma continental, tá? Aí a principal produção é na bacia de Campos, né? Isso é litoral do Rio de Janeiro. Então, como eu disse, 80% da produção nacional sai da bacia de Campos, né? Um breve histórico até do petróleo no Brasil para vocês entenderem. Nossa primeira jazida de petróleo viável economicamente foi no início da década de 40, no município de Lobato, Poço de Lobato, no Recôncavo Baiano. Foi o petróleo de boa qualidade, um petróleo bom para comercialização. Porque nós temos um detalhe, tá, moçadinha? Nosso petróleo ele é muito denso. Então, sendo muito denso, ele precisa ser refinado. E aí é um processo muito caro, entenderam? Por isso que nós temos essa política que ninguém entende de valores, de preços, né? Considerando que nós já somos autossuficientes e continuamos pagando caro pelo petróleo, pelos combustíveis principalmente, certo? Então, essa é uma dificuldade grande que nós temos. Mas, enfim, é uma política difícil de se entender, mas, para vocês terem ideia, o Brasil produz combustível no estado de Goiás, vende para países vizinhos nossos a valores muito menos da metade do que nós estamos pagando aqui pelo preço dos combustíveis. Mas em função disso, detalhe também, é um mercado mundial, não esqueça, não é? E por ser um mercado mundial, aquela questão da lei da oferta e da procura, o que define a regulamentação de valores e de preços do mercado mundial. O Brasil tem muito petróleo, mas tem muito petróleo no mundo também, atualmente. Então, os valores, é a famosa lei da oferta e da procura, como eu já disse. Então, dentro dessa questão. Governo de Getúlio Vargas, na década de 50, portanto, foi criada a Petrobras, uma empresa de capital misto, a maior parte dela pertence ao governo, ao poder público, todo mundo sabe disso, e os escândalos que já ocorreram com essa empresa, moçadinha? Mas a Petrobras, ela monopolizava o petróleo, monopolizou por muito tempo, na questão da exploração, da industrialização, da pesquisa, retirada, exploração, industrialização e comercialização. Isso até 2007, 2008. Depois aí a Petrobras, sobre a sua fiscalização, sobre o seu monitoramento, ela liberou áreas de exploração a outras empresas de outros países, a outros consórcios. Mas enfim, lembrando aí um pouquinho do histórico sobre o petróleo brasileiro. Aí vem essa questão do pré-sal, Tem gente ainda que não consegue entender o que é esse pré-sal na realidade. O pré-sal, moçada, como você pode observar aí na imagem, de onde nós retiramos o petróleo, e de onde nós sempre retiramos o petróleo? Da camada pós-sal, que é a camada que você vê nessa parte superior. Lembrando que a formação do petróleo, que é um hidrocarboneto, foi mediante um processo de decomposição de matéria orgânica de origem marinha. E isso tudo começou a se formar lá na era Mesozoica, tá? Então havia já um grande acúmulo de matéria orgânica e o processo de formação do petróleo, mas na camada pós-sal. Essa camada de sal, ela foi resultante da movimentação das placas, da formação do assoalho oceânico, da deposição de muitos sedimentos, que também eram provenientes das áreas continentais, certo? Só que antes da presença dessa camada de sal, já havia petróleo sendo formado, que é esse petróleo do pré-sal, certo?
Aí sobre essa estrutura surgiu a camada de sal e depois formou petróleo de novo sobre ela. Então a descoberta foi do petróleo do pré-sal. Nós sempre retiramos o petróleo do pós-sal. A profundidade dessas reservas passa de 7.000 metros de profundidade. E nós sempre tivemos uma dificuldade, não é, da retirada do petróleo da plataforma, porque é, na realidade, uma atividade de risco. Não é? São plataformas flutuantes, né, que daí retiram lá do fundo oceânico. E ainda considerando que o pré-sal está a profundidades acima dos 7.000 metros, né? Entre 5 a 7.000 metros de profundidade. Né? E isso muito abaixo do nível do mar. Então, a tecnologia toda que teve que ser desenvolvida, uma logística muito cara, porque essa grande reserva descoberta, ela tem 800 quilômetros de extensão por 200 quilômetros de largura. Ela começa no litoral de Santa Catarina e vai até o litoral do Espírito Santo. Certo? E para retirada, portanto, desse óleo, né, a logística muito cara. Processo muito complexo, né, envolveu muito tempo, envolveu muito dinheiro, mas enfim, está se retirando, né, petróleo do pré-sal. E não é pouco, tá? Essa jazida e os poços estão muito distantes do litoral. A média aí de 300 quilômetros de distância, por isso uma logística muito cara. Tá? Mas a produção de petróleo, a extração de petróleo do pré-sal já é significativa. Dá uma olhadinha aqui, ó. E é crescente e a Petrobras quebra recordes praticamente todo ano. Nós estamos retirando em torno de 1.542.000 barris de petróleo por dia. E também a extração do gás natural, porque junto do petróleo tem o gás natural. Então nós temos aí uma extração, né, de quase 63 milhões de metros cúbicos de gás por dia, também do pré-sal. Então se a gente somar, né, a produção do normal que eu disse, né, chegamos aí a quase 2 milhões e 600 mil barris nas plataformas, né, mais esse 1,5 milhão, você viu que nós chegamos aí a quase 5 milhões de barris dias de petróleo. Então, muito petróleo com certeza, né, sendo explorado no Brasil, muito petróleo com certeza, não é, disponível, né, no mercado brasileiro, mas infelizmente aquilo que eu disse, a política energética do Brasil é bastante complicada de se entender. Nós ainda continuamos pagando caro, né, pelos combustíveis. Mas essa é a realidade que nós temos, né, para o nosso petróleo aqui.